Bom, pessoal, boa noite. Eu já deixei um aviso para o pessoal lá no grupo. Vamos começando, né? Aí eles, assim que forem saindo lá, eles vão chegando aqui para a nossa aula. Tá joia? Tudo em ordem? Bruno, Tamires? Tudo certo, professor, com você. Certo, tudo ótimo. Vamos lá, então. Nossa aula hoje é fitoterapia e homeopatia. Nós estamos falando de fitoterapia, né? Já começamos. Vamos dar continuidade aqui, então. Mudar de unidade, né? Na aula passada nós falamos de introdução. Hoje a gente vai aprofundar um pouco nos conceitos, no histórico. Está gravando a aula? Sim, está gravando. Então vamos lá. Bom, vamos continuar a nossa parte introdutória, até porque é a unidade do Saga que está lá para a gente desenvolver nessa primeira unidade, né? Essa primeira parte do nosso conteúdo. Já começamos a discutir sobre isso. Na aula passada, na verdade, eu iniciei a disciplina com uma discussão sobre o papel do farmacêutico na fitoterapia, junto, né, à fitoterapia, né? O que a gente pode fazer, o que a gente, qual o nosso âmbito profissional. É importante, antes da gente começar a falar da fitoterapia, a gente entender bem o que a gente pode fazer, como que a gente pode utilizar. E agora vocês viram, né, questão de prescrição, de práticas integrativas complementares, do Programa Nacional, para vocês identificarem um nicho de mercado e agora a gente aprofundar um pouco e vocês já irem entendendo da aplicação mesmo, prática, em termos profissionais, né, da fitoterapia, onde vocês podem agir, onde vocês podem trabalhar, né, como que vocês podem utilizar esse conhecimento aí na prática profissional, no cotidiano profissional de vocês, tá joia? Nessa apresentação, nessa unidade agora, nós abordaremos aspectos introdutórios, importantes para a compreensão do estudo das plantas medicinais e dos fitoterápicos, da fitoterapia de uma forma ampla, né? Complementada aí nas outras etapas, tá? Nas outras unidades a gente vai complementar o que a gente vai ver aqui hoje. Ok? Às vezes alguma coisa não fica muito bem aprofundada agora, mas ainda estamos na nossa unidade introdutória e a gente vai discutir as plantas, indicações, né? Contraindicações nas unidades que se seguirão. Você conhecerá um breve percurso, né, do uso das plantas medicinais, na parte histórica, que a gente vai falar aqui no Ocidente, estratégias da Organização Mundial de Saúde para a implementação da medicina tradicional e da medicina complementar, que a gente antigamente chamava de medicina alternativa, né, não um termo muito aceito hoje, principalmente nas políticas de saúde, que a gente trata como medicina complementar. Por quê? Qual a diferença? Ah, não é só conceitual? Não, não é só um nome? Não. Quando você fala medicina complementar, o nome nos remete a complementar um tratamento. Então, não é fazer um tratamento exclusivamente com fitoterapia, mas é um tratamento que complementa uma terapêutica maior, que pode incluir outras terapias complementares, como a alopatia também. E a alternativa nos dá a opção de que é uma coisa em contraposição à outra. Uma alternativa ou outra alternativa, né? É uma das alternativas. Então, não é essa a questão. Nós não estamos apresentando a fitoterapia como uma alternativa à alopatia tradicional, medicamento industrial. A gente está apresentando como uma maneira de complementar um tratamento, entenderam? Então, a gente não usa mais o termo medicina alternativa, tá? A gente trata como medicina complementar. Ok? Implantação das políticas públicas no Brasil sobre práticas integrativas e plantas medicinais e fitoterápicos, bem como os principais conceitos e termos técnicos utilizados
para a introdução ao estudo dos fitoterápicos e das respectivas plantas medicinais. Um estudo clínico aqui para vocês, né? Estudo clínico aqui com o passar do tempo, como que isso ficaria no transcorrer da história da fitoterapia. Observem só. Uma dor de ouvido. Observe a linha do tempo a seguir, que retrata uma breve história da terapêutica ocidental e retorno ao uso de plantas medicinais mais na atualidade. Então, desde lá, os primórdios, onde a gente tem esse conhecimento, até agora. A gente está falando sempre de ocidental, porque no Oriente, a relação, né, o que a gente chama aí de etnobotânica, a relação das sociedades com as plantas, principalmente as plantas medicinais, é diferente da nossa, né? Em termos de filosofia, de medicina. Então, assim, eles utilizaram isso há mais tempo de uma maneira diferente do que a gente utiliza ainda hoje. Então, nós vamos discutir mais a questão ocidental, a nossa realidade, né? Nossa história de fisioterapia. 2000 anos antes de Cristo, uma dor de ouvido, né? Vamos focar na queixa do paciente aqui, ó. 2000 anos antes de Cristo está aqui como esta raiz. Então, fitoterapia, medicina tradicional, uma planta para curar a dor de ouvido. 1000 anos depois, né? Aí já, na verdade, 1000 anos depois de Cristo já não é 1000 anos depois. Nós estamos falando de 3000 anos, né? Entre 2000 anos antes de Cristo a 1000 anos depois de Cristo. Aquela raiz é pagã. Está aqui, diga esta oração. Então a gente está falando lá daquele período em que a utilização de planta medicinal era bruxaria. A utilização da natureza era coisa pagã. Então, os curandeiros, eu falei disso com vocês na aula anterior, os curandeiros foram relegados a feiticeiros, mágicos, bruxos. E aqui, falando em termos de Ocidente, no período medieval, na Inquisição, eles eram queimados, né? Como hereges, como bruxos, né? Então, isso aqui, pessoal, que eu estou falando com vocês, é chamado de práticas de cura. Ah, mas oração é uma prática de cura? É, tradicional é uma prática de cura. Benzição também é uma prática de cura. Científico ou não é outra coisa, é outra discussão. Mas é uma prática de cura. Então, nós estamos analisando as práticas de cura aqui com o passar do tempo. Ó. 1850 depois de Cristo, ou seja, 850 anos depois. Aquela oração é superstição, olha como que muda. Está aqui, beba esta poção. A gente acaba voltando lá para fitoterapia, mas agora um pouco mais trabalhada, podemos dizer assim, um pouco mais tecnológica, né? Se essa é a palavra, porque antigamente a gente tinha, lá em 2000 anos antes de Cristo, a planta sendo utilizada na sua forma, né, natural. E aqui a gente já está falando de poção, de preparo. Então, as plantas já eram preparadas, né? Nós tínhamos preparações à base das plantas medicinais. 1940, depois de Cristo. Aquela poção é óleo de serpente. Voltou lá para a questão da superstição, do que está se tomando, do preconceito, de um receio do que realmente é aquilo que a gente está tomando. Está aqui, tomei este comprimido. Então, a gente já tem a farmácia aqui de uma maneira mais próxima do que o que a gente conhece hoje. 1985, aí nós temos aquele comprimido é carcinogênico, aquele período da história em que a gente, que nos levou a sociedade aí a condenar um pouco a questão dos medicamentos, né? Está aqui, leve este antibiótico novo. Então, nós tínhamos nós tínhamos classes, né, de medicamentos muito utilizados de 1940 a 1985, como o exemplo que eu vou dar das sulfas, das penicilinas, e de medicamentos aí como a talidomida, que causaram diversos problemas por diversos motivos. E aí entrou a tecnologia farmacêutica, a química farmacêutica com medicamentos novos.
E criou-se um mito, que a gente sabe que isso é um mito, de que o medicamento novo, moderno, é melhor. Né? A gente sabe hoje que não tem nada disso, né? É marketing da indústria farmacêutica. E nos anos 2000, aquele antibiótico novo é ineficaz. Está aqui como esta raiz. Voltamos lá em 2000 anos antes de Cristo. Estão vendo como uma coisa é cíclica? Mas a gente nunca, de uma maneira sistêmica, se você for analisar aqui, a gente nunca deixou a natureza de fora das práticas de cura. Né? A gente sempre tem um envolvimento, sempre temos as pessoas que se valem da natureza, que seja de maneira tradicional, que seja profissionais, né, entre aspas, aí, de saúde, como fitoterapeutas, raizeiros. Né? Então, observem que de 2000 para cá a gente teve um crescimento disso. Eu falei com vocês que eu observo muito, e eu vi aqui em Manhuaçu, por exemplo, eu estou em Manhuaçu hoje, o aumento do número de casas especializadas em plantas, que vende planta tanto tempero, né, com finalidade, né, alimentícia, gastronômica, quanto medicinal. Então você vai nessas casas, você acha maca peruana, você acha tribulus terrestre, você acha cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, e diversas outras espécies vegetais, gengibre em pó, diversas outras espécies vegetais com finalidade terapêutica. Vocês sabem do que eu estou falando? Conhecem essas casas? Ou não? Antigamente não tinha nenhuma aqui. Alguém respondeu aqui no chat, ó. Antigamente, né, a Tamires disse que sim. Antigamente eu não me lembro de nenhuma na cidade, mas hoje eu sei que tem, ó, só assim as que eu sei por alto, né? Eu não ando muito pela cidade. Mas eu sei que na praça da igreja, ali na esquina, descendo do Coelho de Nis, tem uma, que eu não sei o nome. Aí você continua, desce o semáforo, tem uma, na direita, acho que chama Empório. Você pegar a Baixada, tem uma que chama Mais Saúde. Essas são as que eu conheço. Antigamente não tinha nenhuma. Então, outras cidades eu também vejo o crescimento desse tipo de mercado, indicando exatamente o que eu tentei mostrar para vocês aqui, que a gente teve hoje um aumento da importância, da retomada da importância da fitoterapia. Nunca deixou de ter importância, na verdade, mas em alguns momentos da história houve esse preconceito, né? Houve esse receio da utilização das plantas. Então, apesar da farmácia ser amplamente baseada no reino vegetal, na farmacognosia, na fitoterapia, vocês podem ver que, né, não estou mentindo, né, a industrialização ela é muito voltada para a observação do conhecimento tradicional, né? A farmácia ela cresceu, mas às custas, né, da biodiversidade, da utilização de conhecimentos tradicionais que às vezes não foram protegidos. A biodiversidade não foi protegida. Até hoje não é o tanto que deveria. O conhecimento tradicional também não. Então, ao mesmo tempo que nós temos perda de memória dos povos antigos, com utilização aí, né, com relação à utilização das plantas medicinais, nós temos a perda das espécies também, desaparecimento pela destruição da biodiversidade. São duas questões muito relevantes e importantes para a indústria farmacêutica, né? São conhecimentos muito antigos que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Conhecimentos muito antigos que a gente não pode deixar que se perdam, né? Que se percam, né? A gente não pode permitir que isso se perca. Essa perda é uma coisa muito significativa, são conhecimentos inestimáveis, né, para a humanidade. Eu até já tenho recebido de vocês, essa disciplina com o nono, né, o nono período. Eu até tenho recebido de vocês já muitos questionamentos, muitas solicitações de orientações de TCC, e eu ainda não achei um grupo. Eu queria um grupo para falar sobre isso, sobre planta medicinal,
alguma coisa sobre farmacognosia, sobre etnobotânica, sobre etnofarmacologia, sabe, sobre ontologia farmacêutica, que é assim, a farmácia ela está no ser humano, independente de estudar a farmácia ou não, né? Justamente pela nossa relação com as plantas medicinais. Então, eu queria um grupo para falar disso. Se algum grupo estiver interessado aí em falar de plantas medicinais, entrar nessa aí comigo, né? Estou à disposição de vocês. Tem até muita coisa já desenvolvida. Um trabalho até já mastigado, né? Para quem se interessar nisso aí, né? Nessa área. Ok? Mas aí a gente vai falar um pouco também de sociologia, de história, né? Pensem bem aí, antes de aceitar a minha proposta tentadora. Vamos lá. Vocês observaram, conforme essa linha do tempo, percebe-se um retorno ao uso das plantas medicinais no tratamento de enfermidades na história do Ocidente. Né? A evolução da indústria farmacêutica, por incrível que pareça, acompanhou um processo de reestruturação e fortalecimento novamente do uso de plantas medicinais. Até porque nós precisávamos de tempo, a humanidade precisava de tempo para ver que os medicamentos industrializados, sintéticos, são um grande risco, né, para a saúde humana. E se a gente puder evitar e utilizar de terapias complementares, interessante. Então, quando a gente descobriu que os medicamentos não são milagrosos, mas que têm riscos, grandes riscos associados, intrínsecos, né, do produto, que é o medicamento, nós acabamos por criar um raciocínio de buscar uma opção que não fosse ir a uma drogaria, um médico e sair de lá com a receita de um medicamento e a drogaria sair com o medicamento de lá. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas práticas integrativas e complementares aí sendo utilizadas. Né? E a fitoterapia, como sempre, tem o seu lugar, a sua força. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 70% a 90% da população nos países em desenvolvimento dependem das plantas medicinais do que se refere à atenção primária à saúde. Aquela atenção primária de enfermidades mais simples, de qualidade de vida, de controle de obesidade, pressão arterial, de promoção de saúde, né? Atenção primária. Então é muito comum. É porque nós estamos falando de acessibilidade. É muito mais acessível. Em muitos países, a gente está falando de países em desenvolvimento, em um país africano, por exemplo, em muitas regiões da América do Sul, a única alternativa que as pessoas têm de tratarem os seus problemas de saúde é através de plantas medicinais ali da flora local. Então, acaba sendo, em alguns locais, não uma medicina complementar, mas a única medicina a que eles têm acesso. Então, é importante que seja feita de uma maneira racional e científica, né? Ok? Há um reconhecimento dos saberes populares e tradicionais relacionados ao cuidado com a saúde pela incorporação das práticas integrativas e complementares, orientada pelos princípios e diretrizes do SUS no Brasil. É lógico que você apresentar, aprovar uma legislação que inclui práticas integrativas e complementares no SUS fortalece a prática, fortalece aquela técnica, aquele processo, né? Aquela prática de cura, como eu estou chamando aí desde o início, né? Ok? Opa. Sistemas terapêuticos e pressupostos hipocráticos. Isso aqui é interessante na parte histórica, que apesar de ser uma coisa mais antiga, né? É interessante vocês analisarem isso aqui, até porque depois a gente vai falar de homeopatia, e a homeopatia já não é muito Hipócrates mais, né? A gente não vai falar muito de Galeno,
farmácia galênica, medicina hipocrática, mas a gente vai lá em Hahnemann, que é outra coisa totalmente diferente, né? 2 axiomas fundamentais da arte de curar, de acordo com Hipócrates. Primeiro é natura medicatrix. Resumindo aqui, tá, pessoal? O latim. O organismo cura a doença, o médico não é mais que seu intérprete. Ele auxilia o organismo a se curar. Ok? Faz sentido? Sim. E o segundo, que refere-se à aplicação dos medicamentos e é expresso por 2 leis. Essa que é a questão que eu estou falando da homeopatia e da alopatia. Similia similibus, que é semelhante, cura semelhante. E contrária, contrários curando. Contrário leva à cura. Bom, a homeopatia e a alopatia estão aqui. Então, Hahnemann, né, que é a cura pelos semelhantes, que é a homeopatia. Na alopatia, a gente tem hipertensão arterial curada ou controlada com um antihipertensivo. Então, é um contrário levando à cura. Não é verdade? Então, eu tenho uma doença, eu tenho uma inflamação, eu tenho um anti-inflamatório. Tudo que vocês conhecem de medicina, de farmácia, é assim, né, não? Vou fazer uma pergunta, eu quero que alguém me responda aí. Quero discutir isso com vocês. Vocês conhecem algum tratamento que cura pelo semelhante e não pelo contrário? Conhece algum alguma situação? Hipertensão arterial curada com hipertensor. Você vai curar a hipertensão com um que aumenta a pressão? Você vai curar a diabetes com um que aumenta a glicemia? Alguém quer falar? Quer expressar? Ou parece confuso? Como que é isso? Sabem dizer ou não? Eu acho que tem aquela que fala que é da abelha, né? O ferrão da abelha lá, que isso também parece que a pessoa sente uma dor em um certo local e aí aplica esse ferrão da abelha. A apiterapia, né? Eu quero dar um Isso. exemplo. Quero dar um exemplo para vocês aqui, que tá em voga, está em discussão. A homeopatia, como eu disse, tudo que a gente sabe de chave fechadura, de bioquímica, de farmacologia, é a lei do contrário. Cura pelo contrário. Agora, quando eu falo da lei dos semelhantes, eu vou lá na homeopatia, que eu curo a doença, na homeopatia eu curo com o próprio causador. Sabe? Então é estranho isso, né? Vocês vão ver, mas é assim que funciona. Por isso que é tão discutida. Ou seja, é o organismo que se cura. A gente acaba voltando lá no primeiro. Você não dá um medicamento contrário aos sintomas, à patologia, para que seja curado pelo medicamento. Mas você dá um estímulo que seria a própria doença para que o seu organismo reaja e se cure. Não parece com o que a gente chama de vacina, não? A vacina é uma cura, uma proteção com semelhante. Eu vou tratar uma possível infecção, eu vou prevenir. Na verdade, é um tratamento, né? Você não desenvolve doença porque o micro-organismo entra no seu organismo e é destruído. Então, você cura a doença antes mesmo dela desenvolver forma patológica, né? Mas ela vai existir, você vai ter contato com ela, com o vírus, e ele só não vai desenvolver uma doença, mas ele vai entrar no seu organismo e vai ser destruído rapidamente por uma memória imunológica que você tem, a resposta secundária, por uma vacina que você tomou anteriormente. É a cura pelo semelhante. E tem outros processos também que a gente vai ver. Mas eu vou discutir isso com vocês lá na homeopatia, tá? Nós não vamos nos apegar agora aqui não. Agora nós vamos falar só do contrário, porque a alopatia, a fitoterapia é alopatia. É a cura pelo contrário. A homeopatia é a cura pelo semelhante. Beleza? Dessas 2 leis aí nasceram os 5 sistemas que eu falei com vocês, que é a homeopatia e a alopatia. Okay? Como eu disse, Hipócrates ele é mais lembrado pela medicina hipocrática, com o Galeno pelos processos alopáticos de produção de medicamento, e o Hahnemann, que acaba levando a fama toda pela homeopatia aí,
Então, a gente acaba separando a homeopatia, né? Até mesmo desses conceitos hipocráticos aqui. Beleza? O Hipócrates, ele é medicina mais tradicional, né? Bom, esses sistemas terapêuticos e medicamentos correspondentes, segundo Hipócrates, a homeopatia, terapia, o sistema chamado homeopatia, a terapia a homeopatia, o medicamento é homeopático e a matéria-prima é vegetal, animal e mineral. Ok? A alopatia inorgânica, a terapia a gente chama de quimioterapia, por quê? É a terapia por uma substância química. O medicamento é o quimioterápico, como a gente viu em farmacognosia, não é a quimioterapia do câncer antineoplásica, como a gente está acostumado a discutir, chamar quimioterápico, aquele medicamento antineoplásico, né? Não estou falando de oncologia, não. Estou falando de quimioterapia, terapia com substância química. Okay? E no caso aqui, inorgânica, que seria matéria-prima inorgânica natural e sintética. A alopatia, quimioterapia orgânica, a terapia é químio também, quimioterapia, o medicamento é o quimioterápico, e a matéria-prima é orgânica, sintética e natural. A alopatia opoterapia, a opoterapia é a parte da farmacognosia que estuda dos compostos do reino animal, diferente da fito, né? Que a gente vai ver. A diferença da alopatia opoterapia da alopatia fitoterapia é que os opoterápicos, a matéria-prima é animal e derivado. A apiterapia que você falou, Bruno, é alopatia opoterapia. A alopatia fitoterapia é o que a gente está vendo hoje, né, discutindo aí, que é vegetal, drogas e preparados obtidos a partir de representantes espécies do reino vegetal, beleza? Eu sei que a homeopatia ainda pode ser uma coisa muito nebulosa, confusa para vocês, mas a gente vai chegar lá, beleza? Vamos discutir depois. Fitoterapia, então, o que é? Plantas medicinais, ramo da terapêutica alopática, que utiliza plantas medicinais, drogas vegetais e preparados dela obtidos por tratamento de enfermidades. Bacana. Nós falamos de fitoterapia, nós vamos falar de homeopatia, nós falamos de alopatia, de opoterapia. Agora eu vou fazer uma pergunta. E o tal dos florais de Bach? Floral de Bach é homeopático ou é uma coisa que é fora ainda da homeopatia e fora ainda da fitoterapia? Quem conhece floral de Bach? Hoje em dia está na moda. Você chega nas drogarias, tem um mostruário bonitinho, coloridinho, insônia, não sei o quê, bonitinho, né? Mas será que as pessoas sabem o que é floral de Bach? Alguns de vocês se arriscam a dizer o que é floral de Bach? Ou não? Floral de Bach é homeopatia? Não é. Floral de Bach não é homeopatia. Os famosos florais é um outro sistema terapêutico aqui, ó, que a gente vai ver. Ok? É muito baseado em energia. Parece mais com a homeopatia do que com a alopatia. Mas tem um princípio mesclado entre fitoterapia. A gente não trabalha, não é com princípio ativo, é uma coisa mais energética, mas você usa planta também. E não sei se a gente vai ter tempo, mas eu acho que tem uma parte da disciplina na homeopatia que a gente fala um pouquinho sobre floral. Ok? Bastante interessante também. Diferente. Tanto a homeopatia quanto terapêutica floral. É bem diferente, né? Observações importantes sobre a fitoterapia. A adoção da fitoterapia não implica necessariamente no abandono de outras práticas de cuidado. Estou falando isso desde o início. Por isso a gente não chama de alternativa. Porque você tem alternativa A e B. Você escolhe uma e exclui a outra. A gente está falando de complementar. Não é largar o medicamento para tomar só o chá. Não é largar o medicamento para tomar só o fitoterápico. O medicamento que eu digo prescrito. Né, largar uma terapêutica alopática prescrita por um médico em acompanhamento para tomar só aquilo que o raizeiro me manda tomar. Não é isso. Nós estamos falando de uma fitoterapia racional, como uma prática complementar que vai participar, otimizar o tratamento dos pacientes, melhorar a qualidade de vida, né? Nesse sentido, as plantas medicinais, os produtos biológicos e os produtos sintéticos
podem ser utilizados de forma complementar. No estágio atual da farmacoterapia, não cabe substituir por plantas medicinais os medicamentos eficientes que a gente tem para tratamento das doenças. Não faz sentido eu que estou aqui, que sou farmacêutico, tá aqui criando um embate sobre o que é melhor, se é fitoterapia ou se é medicamento lá da drogaria. Entenderam? Não faz o menor sentido. Nós temos tudo isso. Nós temos a fitoterapia, nós temos medicamentos industrializados, né, que são fitoterápicos ou que não são, que são sintéticos. Eu não estou aqui para discutir o que é melhor e o que é pior. A gente está aqui para usar tudo que a gente tem de ferramenta. Eu tenho, né, todos os dois disponíveis, tudo é viável, não tem que discutir o que é melhor, o que é pior, qual que funciona, qual que não funciona. Cada paciente responde de uma maneira diferente, as individualidades têm que ser consideradas e a gente está aqui para isso. Entendeu, pessoal? Não sejam juízes de tal prática ou tal prática. As práticas de cura estão aí mesmo, há milhares de anos, como a gente viu, a gente não está aqui para fazer julgamento disso. Então, a pessoa quer tomar o medicamento, quer tomar a planta, quer ir no benzer, que vá. Né? A gente não é objetivo. As práticas de cura, elas são também culturais. Muito além da ciência, elas são práticas culturais. Então, nós não temos nem o direito de fazer esse tipo de julgamento. Então, assim, claro que a gente faz pela nossa natureza humana e a sociedade é desse jeito. Mas muita gente toma o medicamento e vai na igreja rezar, orar, mas não aceita, não imagina, critica o outro que toma o mesmo medicamento e vai num centro de candomblé. É a religião dele, a cultura dele, é a prática de cura dele, cada um com a sua. Se curar, bem, né? Faz parte, a gente tem que aceitar isso. Né? Eu já falei com vocês de um livro que eu li, adoro esse livro, chamado A Viagem de Théo, né? Eu com certeza já falei com vocês em alguma aula nossa, ou sociologia, ou farmacognosia, que era um multimilionário americano, uma história real, que descobriu que tinha uma doença incurável, que ele ia morrer mesmo, e ele falou, eu não tenho nem para quem deixar o dinheiro, que minha vida inteira foi só acumular riqueza. Então, eu não tenho nem para quem deixar, que eu não tenho família, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí ele desistiu de acumular, e falou, você quer saber? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou sair pelo mundo testando as práticas de cura. E foi exatamente o que ele fez. Foi para o Brasil, foi para a Amazônia, tribo indígena, foi lá foi para a Índia, foi para a China, foi para a África, e testando as práticas de cura. Quais práticas de cura? Todas, religiosas, rituais xamânicos, opoterapia, fitoterapia, né? E tomou picada da formiga tal, lambeu aquele sapo lá da Amazônia, sabe? E o que aconteceu? No final ele voltou para casa sem dinheiro e curado. A última pergunta do livro é: o que te curou? Ele, tudo. Todas as práticas de cura. Não tem como selecionar uma e falar qual que foi a que me curou, né? E qual que não teve nenhuma importância. Todas foram igualmente importantes porque eu fui curado por isso tudo que eu fiz. Entenderam? Isso são as práticas de cura que a gente tem disponíveis, né? Então, o que é científico ou não é uma discussão. Que são práticas de cura, são práticas de cura, ok? É na China e no Egito que surgem as mais antigas obras sobre medicina e plantas medicinais. Tanto que a gente tem ainda a chinesa, a egípcia, a indiana, como fitoterapias muito fortes, né? Tem um livro chinês aí, ó, Pente Shaoxing, de 2700 a.C., os papiros, 1500 a.C., bem como na própria Bíblia, né, dos hebreus aí. Encontram-se milhares de citações sobre empregos de plantas medicinais e preparações à base de produtos, principalmente do reino vegetal. Tem do reino animal também, né? Tipo lanolina, que era retirada de lãs de carneiro, óleo de animais, né? Como a gente tem óleos vegetais, a gente tem os óleos animais também, com alguma utilização, né? A gente tem esses relatos, né? Em documentos aí muito antigos. Diz a lenda que a Biblioteca de Alexandria, né?
que foi queimado aí, né? Não existe mais, né? Mas que tinha muita informação sobre fitoterapia do mundo todo, né? Das viagens de Alexandre, de um relatório imenso de fitoterapia, mas hoje é uma lenda, né? Porque a gente não tem como averiguar isso, né? A veracidade dessa informação, né, pessoal? Hipócrates catalogou o emprego, né, de centenas de drogas de origem vegetal. Teofrasto e Dioscórides, por mais de 1.500 anos, influenciaram a farmácia. Foram autores de vários e valiosos volumes sobre vegetais usados na cura de enfermidades. Ok, pessoal, eu vou parar aqui. Nós vamos dar um tempo agora. Voltamos 9h10, né? Com a segunda parte da aula. Voltem pelo mesmo link, tá, pessoal? Só dar um tempo, tomar uma água, vocês irem ao banheiro, jantar, fazer um lanche. Daqui a pouco eu tô de volta, viu, pessoal? Retornem, hein? Beleza? Até daqui a pouco. Beleza, valeu. Um pouquinho eu tô de volta aí.